Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos presentes. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Fernando Pereira Vasconcelos. Estou neste momento como pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e inovação da UFDPAR. E estamos aqui nesse momento, um momento muito alegre, né, que podemos ter aqui a felicidade de estar com o professor Leonardo Souza Carvalho, no nosso segundo CIEPEX, que teve abertura ontem. Hoje nós teremos atividades durante todo o dia e amanhã também. Amanhã, no final do dia, nós temos o nosso encerramento, então. Nesse momento, né, nós temos reservado aqui a oportunidade de ouvirmos a palestra do professor Leonardo Souza Carvalho. O professor Leonardo Souza Carvalho é doutor em zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em zoologia pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal do Piauí, trabalha com ecologia, sistemática, biogeografia e atualmente é professor adjunto do campus Amilcar Ferreira Sobral, da Universidade Federal do Piauí. Representante legal da Universidade Federal pelo Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que é, né, o tema que o professor vai trabalhar, vai compartilhar conosco hoje. Então, eu desde já agradeço muito o professor Leonardo por poder, né, disponibilizar seu tempo e estar aqui conosco, engrandecendo esse nosso evento aqui da FDPAR, trazendo um assunto extremamente importante para quem pesquisa, né, para quem está elaborando seus projetos de pesquisa nessa área. Então, professor Leonardo, eu gostaria de agradecer muito pela sua disponibilidade, tá? Gostaria também de agradecer os presentes aqui, os inscritos, né? Fiquem à vontade aqui para poder fazer algumas perguntas. No final da apresentação do professor, nós teremos um momento para esses esclarecimentos. Durante a apresentação, daqui a alguns minutos, eu vou compartilhar com vocês um link de um Google Forms que vai servir para que vocês possam fazer o preenchimento e depois para nós podermos fazer a emissão dos certificados, tá bom, pessoal? Então eu vou compartilhar esse link aqui no chat daqui a pouquinho, tá bom? E aí vocês, por favor, preencham para nós termos essas informações e podermos emitir os certificados de vocês. Professor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para você e fique à vontade, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Daniel. Então, bom dia a todos e a todas, né, que vieram assistir essa palestra hoje. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a apresentação. Imagino que já estejam vendo, certo? Sim, bom, sim. Hoje eu vou falar um pouco, né, sobre pesquisando com a biodiversidade brasileira, e um pouquinho dessas siglas que talvez tragam muita confusão, muita dor de cabeça, né, para todo mundo que investiga algo da biodiversidade brasileira de maneira direta, indireta, né, e quando eu falo por indireta, eu falo dos seus subprodutos, por exemplo, né, que é o CISBio, o CISGEN, o Protocolo de Nagoya, né, onde que a gente se insere nisso. Então, é importante deixar claro uma coisa, esse assunto é extremamente longo e extremamente complexo. Então, em uma palestra de 50 minutos como essa de hoje, não tem a menor possibilidade de eu falar de tudo que diz respeito a esse assunto. Quando eu ministrei workshops presenciais sobre isso, eu cheguei a fazer workshops de 2 dias, para que a gente falasse de toda a lei de biodiversidade, sem falar, por exemplo, de CISBio. Tá? Então, entendam que isso aqui é um resumo. Em alguns momentos ele vai ter um foco muito prático, né, sobre eu quero fazer isso, e aí a gente vai para uma dicotomia, se isso ou se aquilo, para decidir onde cada um se insere. Tá? Então, tem palestras minhas no YouTube mais completas, né, sobre isso, e enfim, eu vou falar sobre isso ao final também. Então, quando a gente trata de pesquisar a biodiversidade brasileira, certamente vem uma imensidão de formas, né, de animais, e aqui eu trouxe um monte de vertebrados, que nem é o grupo que eu trabalho, mas talvez seja o grupo mais familiar a vocês. Então, vocês estão vendo esse monte de formas de aves, de répteis, de anfíbios, de vegetais também. Se a gente lembrar que existe um ambiente aquático, talvez alguns fiquem extremamente entediados, como estava esse sapinho aí, em palestras que tem um foco muito de legislação.
porque a biodiversidade brasileira é extremamente rica, então ela abre uma infinidade de oportunidades para todos, né? E quando a gente pensa em biodiversidade brasileira, pode ser que eu queira simplesmente pegar uma plantinha que está aqui no quintal de casa, não essa que esteja no quintal da minha casa, mas é uma espécie comum aqui no Brasil, e eu quero extrair alguma substância dessa planta para alguma utilidade, para bioprospecção, para tirar um alcaloide dela e testar a função daquele alcaloide, né, para alguma aplicação em seres humanos. Pode ser que eu queira tirar um peptídeo do veneno de um escorpião, como esse, o bicho mais comum aqui do Piauí, com certeza, e daí testar, por exemplo, a ação cardiovascular desse bicho. Ou pode ser que eu queira apenas fazer o que eu faço, que é dar nome para esses organismos, né, ou estudar as relações filogenéticas entre eles. Então, isso, né, para quem se insere em qualquer um desses casos, vai eventualmente ouvir falar de várias palavras que a gente trata no nosso dia a dia. Pode ser que a gente esteja falando em coleta, em captura ou em manutenção em cativeiro. Se eu quiser extrair veneno desse escorpião várias vezes, eu vou precisar manter o bicho em cativeiro, então eu tenho que capturá-lo e depois mantê-lo. Ou pode ser que depois, né, terminei o meu trabalho, eu quero publicar aquilo. Muitas vezes, para quem se insere na pós-graduação, nosso objetivo ao final é publicar o resultado daquilo. Pode ser que aquilo resulte uma patente e eu quero explorar comercialmente aquela patente, ou pode ser que meus colaboradores no exterior precisem receber esse material para fazer alguma parte desse meio do caminho, entre a captura do animal ou da planta em campo até a exploração comercial de algo derivado, né, um subproduto derivado desses organismos. Então é importante separar as coisas aqui. Quando a gente está tratando de coleta, de captura, de manutenção em cativeiro, a gente está pensando naquela legislação que diz respeito ao Cisbio. E eu vou falar menos sobre ele, porque ele talvez seja menos complicado do que o outro lado dessa moeda, que é o que diz respeito ao Cisgem, que é muito mais novo. Então, pensem, desde quem está pensando apenas em publicar algo, tenha certeza que você, muito provavelmente, está sendo abrangido pelo escopo da legislação de que trata o Cisgem. Tá? E é sobre essa dicotomia que eu vou tratar hoje aqui. Pois bem, então nessa palestra eu vou fazer um brevíssimo histórico da legislação, porque é importante a gente sempre ter em mente que sempre tem coisa nova, né? Eu estava comentando com os colegas há pouco, nem sei quantas palestras sobre isso eu já ministrei, e hoje tem coisas que eu não mostrei na minha última palestra, acho que 3 meses atrás. Então, vou falar rapidamente também sobre a legislação, né, que diz respeito ao CEGEM, ao CISGEM, ao CISBio, e o que a UFP tem feito sobre esse tema, e vou me dar ao luxo de fazer algumas sugestões para os colegas da UFDPA, como uma universidade nova, que estão num ótimo momento para tratar sobre esse assunto. Então, essa história toda começou há 30 anos atrás, quando houve a Rio 92, a famosa Rio 92, a primeira convenção da diversidade biológica que aconteceu aqui no Brasil. Aquela convenção tinha 3 objetivos principais e isso norteia toda a legislação desde então, que era a conservação da biodiversidade, e aí isso de cara já fica, a gente já pode pensar que então é só para quem é da biologia. Não necessariamente, quem explora comercialmente um subproduto da biodiversidade tem implicações sobre a conservação dela. O uso dessa biodiversidade e seus componentes e a divisão justa e equitativa de benefícios. Isso acabou tendo uma aceleração aqui no Brasil por casos de biopirataria que aconteceram aqui, alguns deles bem chocantes, com grandes indústrias farmacêuticas, que meio que aceleraram esse processo. Mas isso já vem sendo discutido, lembrem, há 30 anos. Depois, lá em 2000, quando os organismos geneticamente modificados passaram a ser alvo de preocupação mundial, houve a ratificação do protocolo de Cartagena, lá na Colômbia, que versava sobre isso. Então, organismo geneticamente modificado não tem relação com essa legislação que eu vou tratar hoje. Isso diz respeito ao protocolo de Cartagena. Em 2001, o Brasil apresentou sua primeira legislação sobre o assunto. E chama a atenção de o Brasil ter sido um dos pioneiros a legislar sobre o assunto, enquanto todo o resto do mundo ainda estava começando a conversar sobre isso, que foi a publicação da medida provisória 2186, lá em 2001. Essa medida provisória, olha só, ela dispunha sobre o acesso ao componente de patrimônio genético, sobre o acesso ao conhecimento tradicional. Então, para quem não sabe o que é conhecimento tradicional, imagine uma população indígena, uma população quilombola, eles exploram a biodiversidade de alguma forma. E, às vezes, a gente pode fazer uso do conhecimento de como eles exploram aquela biodiversidade para alguma aplicação voltada à biotecnologia e desenvolvimento tecnológico.
Então, como que eles extraem, por exemplo, a gordura de jiboias para usar elas com ação antibiótica, uma ação que já é mostrada que existe. Não é feito de qualquer forma e é feito por populações tradicionais, por exemplo. A repartição justa de benefícios, claro, isso veio da Rio 92 e esse era um dos objetivos da Rio 92. E a transferência de tecnologia. Né, isso sempre foi uma das preocupações desde a Rio 92 também. Em 2002, né, criado pela medida provisória de 2001, houve a criação, então, a primeira reunião do CEGEM, ele foi de fato implementado, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. O Conselho, né, é quem legisla sobre isso no Brasil, quem propõe a legislação sobre isso no Brasil, que veio então a culminar em 2010, né, 129 países assinaram e ratificaram o Protocolo de Nagoya no Japão. Esse é um marco para toda essa discussão, a assinatura desse protocolo. Em 2011, movidos pelo Protocolo de Nagoya, o governo brasileiro inicia uma nova discussão que culmina em 2015 com a publicação da Lei de Biodiversidade. A famosa lei que a gente vai falar muito. Ela foi depois regulamentada pelo Decreto 8772, em 2016, e aí a gente pode pensar, começa a nossa dor de cabeça. Agora sim a gente começa a ouvir o que é CIGEM e ter que se preocupar com como vai fazer essas coisas. O CIGEM foi lançado em 2017, entrou em funcionamento no fim de 2017. A gente agora da academia, a gente da academia passa a ser representado no CIGEM naquele ano pela Câmara Setorial da Academia, coordenada desde então pela Fiocruz, né, por representância da Fiocruz, a doutora Manuela da Silva. Em 2018, em decorrência da implementação do CIGEM, começa a surgir um monte de resoluções, orientações técnicas, instruções normativas, e aí é quando começa a criar mais confusão na cabeça da gente, porque agora eu não tenho que entender uma lei, dois decretos, eu tenho que entender um monte de resoluções. Só resoluções do CIGEM são 18, publicadas até hoje. Em 2020, um outro marco importante para a gente, e aqui traz implicações, né? Por isso que eu mandei mensagem para alguns colegas que não são da área de biodiversidade, porque agora eles vão passar a se inserir mais ainda nessa temática, por causa da ratificação do Protocolo de Nagoya no ano passado pelo governo brasileiro. Agora, em 2021, teve um novo decreto, sobre isso aqui eu nem vou falar, ele é extremamente confuso e não acrescenta quase nada a essa discussão. Mas teve um decreto novo esse ano também. E agora a gente está num momento em que a gente está esperando o famoso CIGEM 2, aquilo que é prometido desde 2018, né? Mas, bom, todo mundo conhece como funciona o Brasil. Nada acontece no prazo que a gente gostaria, né? Pois bem, percebam que é um cenário confuso, cheio de leis e decretos e resoluções, então não é nada trivial entender isso. É por isso que eu digo que nada que eu falasse aqui em 50 minutos, né, daria para abranger a totalidade de todos esses documentos aí. Então a minha proposta aqui é um resumo de tudo isso e mostrar o que a gente tem feito aqui na UFP. Tá, mas o que mudou então? Eu falei que teve um decreto lá em 2001 e a gente começou a ter dor de cabeça em 2015. O que mudou então? Para dar um exemplo, vamos pensar em duas definições. A medida provisória de 2001 trazia como acesso ao patrimônio genético, olha só, obtenção de amostra do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra natureza. O acesso ao conhecimento tradicional associado tem a mesma definição, também, né, visando para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, bioprospecção, visando lá a sua aplicação industrial ou de outra natureza. Então, é o conhecimento da nossa biodiversidade, do nosso patrimônio genético. Eu chamo a atenção para isso que eu destaquei aí embaixo. Na medida provisória tinha aquele finalzinho, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza. A grande diferença do escopo da lei para o escopo da medida provisória é que a lei, quando foi publicada em 2015, suprimiu aquilo. Então, qualquer um que faça pesquisa, independente do objetivo dessa pesquisa, se é resultar em patente ou não, em exploração tecnológica, em exploração comercial ou não, está abrangido sob o escopo da lei. Então, qualquer um que trabalhe com a biodiversidade brasileira com pesquisa está abrangido no escopo da lei, de uma maneira muito, muito resumida. Então, percebam que antes, os colegas da biotecnologia aí em Parnaíba que trabalhavam pensando em patentes e explorar comercialmente alguma coisa, desde 2001 já eram abrangidos no escopo da medida provisória.
Eu não tinha nenhuma preocupação com isso. Quando eu ouvi falar dessa medida provisória ainda na graduação, no mestrado e no início do doutorado, não tinha nada com que me preocupar. A partir de 2015, eu passei a me inserir também no escopo da nossa legislação, porque agora ela não exclui, não é excludente apenas para aqueles que visam a bioprospecção, o desenvolvimento tecnológico e a aplicação industrial. Bom, então, para os nossos objetos de estudo aqui, o que muda? Antes, para quem estava no escopo da medida provisória, tinha que se preocupar que se o objetivo fosse patentear algo, explorar comercialmente alguma coisa. Porém, isso deixou de ser o foco da legislação brasileira. Na lei em 2015, se o seu objetivo agora é publicar algo, eu quero dizer onde aquele escorpião ocorre aqui no Brasil, eu estou abrangido pelo escopo da lei. Eu não preciso coletar nenhum bicho, tá? Eu não preciso ir para campo, eu posso usar banco de dados online, posso usar bibliografia, estou dentro do escopo da lei. E isso inclui ainda quem vai explorar comercialmente, quem vai mandar material para o exterior e quem pretende também patentear alguma coisa. Então, é um escopo muito mais amplo. Tudo bem, então o que dispõe essa lei? Já que ela fala de tanta coisa, vamos ver os assuntos que a lei trata. E a gente vai ver que são muito maiores do que eram até então. Trata sobre o acesso ao patrimônio genético, tudo bem, a medida provisória falava disso. Do conhecimento tradicional associado a esse patrimônio, o acesso, transferência de tecnologia, a exploração econômica, a repartição justa e equitativa de benefícios, a remessa de material para o exterior, e a implementação de tratados internacionais sobre isso. Então, percebam que ela juntou tudo da medida provisória e acrescentou alguns itens, como, por exemplo, o envio de material biológico para o exterior. Agora, de maneira muito direta, será que o que eu estou fazendo está dentro do escopo da lei? Por exemplo, se eu faço um exame de Covid na farmácia, eu estou dentro do escopo da lei ou não estou? A gente pode até pensar, poxa, mas o coronavírus não surgiu no Brasil. Esse coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus de origem chinesa. Só que a legislação brasileira diz que se o micro-organismo foi isolado no Brasil, isso faz parte do patrimônio genético brasileiro. Que quer dizer que aqueles 2 brasileiros que acabaram de chegar da África e tiveram cepas de Ômicron isoladas no Brasil, aquelas são cepas brasileiras de Ômicron. Aquilo não é uma cepa africana. Por definição, aquilo é patrimônio genético brasileiro. Tá bom, então eu sou ou não abrangido pelo escopo da lei? E eu posso exagerar isso, vou fazer um exame de calazar no meu cachorro. Quero saber se ele tem ou não tem leishmania. A primeira pergunta é, você pretende publicar esses resultados? Então, se você, aqueles pesquisadores que encontraram a cepa Ômicron no Brasil, certamente vão querer publicar o registro daquilo ali de alguma forma. Então, se a sua resposta for não, é um simples exame de farmácia que eu fiz para o diagnóstico daquilo ali, da Covid, ou que eu fiz lá na clínica veterinária do meu cachorro, não, você está fora do escopo da lei. Agora, se o seu objetivo for publicar aquilo ali, sim, você está dentro do escopo da lei. Não importa se o coronavírus é brasileiro originalmente ou não, mas ele foi isolado dentro do Brasil, então isso é patrimônio genético brasileiro. Tá, vamos para outro exemplo. Vou fazer um levantamento bibliográfico. Então, agora eu sou um professor da área de pedagogia, eu trabalho com ensino de ciências, e eu quero que meus alunos façam uma investigação sobre o material, o que os livros didáticos de ensino médio tratam sobre a fauna brasileira. Não vou ver animal, não vou para campo, não vou coletar nada, estou trabalhando com livro, com ensino. A primeira pergunta é, trata de patrimônio genético brasileiro? Pensa, eu falei da fauna brasileira. Se eu tivesse investigando o que eles falam de leão, de onça, de elefante, de girafa, não é da fauna brasileira, não está dentro do escopo da lei. Agora eu quero que eles tratem das onças pintadas, dos tatus, dos tamanduás, então sim, é fauna brasileira. Mas você pretende publicar isso ou é uma atividade da sua disciplina? A gente passa atividade de disciplina que não vai ter resultado em publicação nenhuma. Então, de novo, se você não pretende publicar aquilo, você não está dentro do escopo da lei. Mas se o seu objetivo for que aquilo resulte em uma publicação científica, você está dentro do escopo da lei. Então, com isso, de novo, lembrem que eu falei, nada é tão trivial quando a gente trata desse assunto. Depende de o que você está fazendo, para quê, como. Então, tudo depende dessas múltiplas chaves e de perguntinhas desse tipo. Pois bem, e o que é o SysGen? O SysGen é um sistema que foi criado para gerenciar essas informações. Então, é um sistema que ele traz, por exemplo, o cadastro de acesso ao patrimônio genético, de acesso ao conhecimento tradicional associado, os envios, as remessas de material biológico para o exterior,
Depois eu vou diferenciar o que são esses temas também, esses termos. Que, na verdade, é o que a medida provisória chamava até então de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, o cadastro de pesquisas, né, é tudo feito por meio do SISGEM. Existem também as autorizações, e aqui é uma extrema exceção. O que quer dizer, por exemplo, que universidades que exigem que haja algum cadastro de alguma coisa antes de uma pesquisa começar, elas não entenderam o que é que a legislação implica. A autorização prévia para fazer alguma coisa, ela acontecia nos termos da medida provisória lá em 2001 até 2015. Uns colegas de Minas Gerais me disseram que para concorrer a um PIBIC tinha que estar tudo cadastrado no SIGEM. E eu perguntei, mas você já publicou alguma coisa sobre isso? Porque se você não fez a pesquisa ainda, você ainda não acessou o patrimônio genético. Então você não tem o que querer registrar no sistema. Não faz sentido. Mas algumas universidades não entendem o que é a aplicação da lei e estavam fazendo essa obrigatoriedade. Na UF a gente tem um sistema que é quase isso, mas a gente entende que a autorização, e a autorização é antes de iniciar a pesquisa, é uma extrema exceção. Eu vou falar sobre isso mais à frente. O SISGEM também permite que a gente faça notificação, e aqui vai muito mais para quem faz alguma forma de exploração econômica. Você vai registrar uma patente para explorar comercialmente aquilo, por exemplo. Também existe o credenciamento de coleções ex situ, e que parece aquela coisa, chocou, você tem um sítio, tem patos e galinhas, e no meio da ninhada da galinha nasceu um pato. A pata foi, botou um ovo lá, a galinha chocou. E tem aquele bichinho que está fora, está perdido ali, ele não serve para nada. Esse é o credenciamento de coleções que tem no SISGEM. Ele não serve para nada. Nem eu, que sou representante legal da UFP, sei quais coleções da UFP estão registradas lá, porque eu não tenho acesso a isso. Então é algo que está lá porque alguém colocou. Não serve para nada. No momento, pelo menos. E, claro, isso emite atestados de regularidade para todos os usuários também. Pois bem, agora vamos falar sobre alguns desses tópicos. Eu não tenho condições de falar de tudo também, né? Mas o que mais chama a atenção de todo mundo se insere é com o cadastro de acesso. Então, o cadastro de acesso, olha só, é um instrumento declaratório. Eu declaro. Qual que é a diferença do que era até então? Para quem fazia bioprospecção nos termos da medida provisória, né, quem pretendia gerar patente, antes de você iniciar a pesquisa, você tinha que pedir uma autorização ao CNPq. Depois que o CNPq autorizava, você poderia iniciar a sua pesquisa. É semelhante ao que acontece, por exemplo, com um comitê de éticas, né, que precisa dos seres humanos ou animais hoje em dia. Com a implementação do SISGEM, agora é o contrário. Eu posso iniciar minha pesquisa. Eu não preciso de autorização prévia para isso em 99,9% dos casos. O que eu tenho que fazer é cadastrar o acesso. Então, é um instrumento autodeclaratório de que eu acessei o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado ou estou enviando alguma coisa para o exterior. E quando que isso deve ser feito? Tudo bem, se eu não preciso fazer para começar a pesquisa, em algum momento desse processo eu tenho que cadastrar o acesso. Antes de fazer uma remessa, de encaminhar alguma coisa para o exterior, antes de requerer pedidos de patente, antes de comercializar algum produto, ainda que intermediário. Então, eu isolei a quitina de camarão aqui do Delta para produzir quitosana para minha pesquisa. Se eu vou comercializar aquela quitina, aquela quitosana, que é um produto intermediário, aquilo tem que estar cadastrado no SISGEM. A divulgação de resultados finais parciais em meios científicos ou de comunicação. Isso é o que está na lei. Olha só, meio de comunicação. Na prática, quer dizer que se você vai dar uma entrevista sobre os resultados da sua pesquisa, antes da entrevista, você teria que ter cadastrado aquilo no SISGEM. Ah, mas é só um resultado parcial de uma iniciação científica aqui da universidade. Não é divulgação de resultados? Então, você está dentro do que manda a lei, tem que cadastrar o acesso. Notificação de produto acabado ou material reprodutivo, né? Então, você terminou aquele processo de desenvolvimento tecnológico, vai notificar o governo sobre aquele produto, aquilo tem que estar no SISGEM. Existem algumas ações que nos ajudaram a diminuir a burocracia sobre isso. Tá? Eu não vou falar como que isso aqui como que essas informações são inseridas, mas a forma que aquilo foi implementado no SISGEM gerou um monte de dor de cabeça. Então, antes que vocês se confundam com aquele slide, de uma maneira muito resumida, o que acontece? Imagine que você está trabalhando com a cera de carnaúba, você está fazendo alguma modificação daquela cera para alguma propriedade, para algum experimento, para alguma aplicação industrial daquilo, você vai ter que registrar de onde veio a cera, o que você está fazendo, vai notificar aquele produto, mas
o sistema, ele pede, por exemplo, a coordenada de onde veio a carnaúba. Vai pedir o número de acesso do museu de onde veio a carnaúba e informações que às vezes a gente não tem. Ou que às vezes são muitas. Imagina, você trabalha com dados genômicos, está sequenciando um monte de cepas de Covid aqui para trabalhar, para ver, né, a estruturação das cepas de coronavírus aqui no Brasil. Então você vai ter centenas, milhares de pacientes do Brasil todo. Hoje a gente tem que inserir uma a uma com coordenada geográfica de cada uma. Então isso é extremamente burocrático e houve várias alterações para diminuir essa burocracia. Por exemplo, para quem trabalha com pesquisa, né, que visa história evolutiva, taxonomia, sistemática, tá, trabalhos de filogenia, o que a gente precisa inserir mudou. Eu não preciso inserir agora o nome da espécie. Eu trabalho com aranhas, 70%, 50% do material que eu coleto não tem nome. Eu não tenho como colocar nome no Sysbio, no Sysgen, porque esses bichos não têm nome ainda. Meu trabalho é dar nome para esses bichos. Então, o sistema vai mudar para permitir isso. Então, por exemplo, se você trabalha com algas, o que você tem que colocar é a classe da alga, não tem mais que colocar a espécie. O sistema permite isso hoje? Não. Guardem esse não. Isso tem implicações sobre quando que a gente tem que fazer essas coisas. Opa, não era para estar mostrando isso. Por exemplo, trabalho com aquele exemplo com as cepas de Covid que eu falei. A gente tem mais de 100 pacientes pelo Brasil todo com a cepa sequenciada e eu quero registrar aquilo no sistema. É mais de 100 registros, você não precisa mais colocar a coordenada geográfica, você pode colocar apenas um município. O sistema aceita isso hoje? Não. De novo, segundo não. Mais um, agora eu trabalho com micro-organismos não isolados. Peguei uma amostra de água da Praia do Coqueiro aqui no Piauí e vou fazer um trabalho com metagenômica. Eu quero saber que organismos tem ali. Eu vou encontrar algum animal com um trabalho de metagenômica, um animal, uma planta, uma alga? Não. Eu vou encontrar dados metagenômicos desses organismos lá. Então, com ferramentas de bioinformática, eu sei quem estava ali. Então, eu não isolei o micro-organismo, mas eu estou acessando o patrimônio genético. Nesse caso, eu tenho que registrar apenas alga, eucarioto ou bactéria no sistema. De novo, o sistema permite isso? Não. Mais uma, resolução 10 e 13, mais duas, na verdade. Esses, olha só, é para quem trabalha com filogenia, taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia, epidemiologia, ou para quem trabalha com bancos de dados in situ. Eu acesso, por exemplo, os bancos de dados online lá do GBank, né, com pegar os dados das cepas de Covid do mundo, né, dos sequenciamentos das aranhas que eu estudo. Então, estou trabalhando com informação in situ, né, in sílico, desculpem. Então, a mudança para o sistema é permitir importar bancos de dados. Por exemplo, eu tenho um trabalho que o banco de dados tem mais de 2 milhões de registros. Para eu cumprir a legislação como ela estava antes, eu tenho que inserir um por um. É possível a gente fazer isso? Não. Então, o sistema vai ser alterado para permitir que eu importe o meu banco de dados. O sistema permite fazer isso hoje? De novo, não. Tá? Da mesma forma, o sistema permite que eu coloque apenas o número de acesso do GenBank lá? Também não. Então, são mudanças para o próximo sistema. Essas mudanças é que vão determinar quando que a gente tem que fazer as coisas. E isso vai ser feito no famoso Sysgen 2, que não foi lançado. Então ele vai permitir importar planilhas, ele vai diminuir a redundância de sistemas. Às vezes a gente insere essas mesmas coisas no Sysbio, por exemplo, e depois tem que inserir no Sysgen. Pode fazer rascunho das coisas. Hoje eu não consigo editar. Se você é habilitado pela UFDPA para preencher algo e esqueceu de habilitar o UFDPA, você não tem como voltar lá e colocar que é da UFDPA aquele registro. Aquele registro vai estar em seu nome. Se tiver multa, a multa é para você, não para a instituição. E aí, né, por conta dessas resoluções, existe uma orientação técnica lá em 2018 que trata desse prazo. Né, e os prazos, olha só, daquilo que tratam aquelas resoluções A6, A7, A8, A10, A13, todas aquelas mudanças que eu disse que não são implementadas, o prazo que a gente vai ter para fazer isso, para quem se enquadra naquelas resoluções, é 1 ano após a disponibilização do Sysgen. A gente está 3 anos já esperando isso e o sistema ainda não saiu. Então lembrem, por enquanto a gente não tem prazos. Eu vou repetir isso lá no final de novo. Sobre notificação.
né? Notificação, de novo, é um instrumento autodeclaratório. Essa é a ideia do CISGEM, é tudo autodeclaratório. Tá? Antecede a exploração econômica. Então, quem trabalha com patentes tem certeza que antes de pedir a patente, você tem que cadastrar o acesso. Antes daquela patente gerar algum royalty, alguma forma de exploração econômica, você tem que cadastrar a notificação daquilo ali no sistema. As autorizações. A autorização é diferente. A autorização é prévio o início da pesquisa. É antes de fazer o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético. Lembra que eu falei que 99,9% das atividades de pesquisa elas não dependem de nada antes do início da pesquisa? Essa é aquela exceção, aquele 0,01%. As autorizações, elas devem ser solicitadas antes de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, quando elas são realizadas em área indispensável à segurança nacional, em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Então, nesse caso, antes de fazer o acesso, é preciso dessa autorização. É a única exceção. Por exemplo, por que eu digo que as universidades não devem pedir cadastro de algo no CISGEM antes do início da pesquisa? Pensem aqui, quantos de vocês conhecem alguém que se enquadra nessa situação? A minoria das pessoas, dos grupos de pesquisa. Então é por isso que a gente não deve obrigar um cadastro de acesso antes da pesquisa começar. Existe um outro caso, que é quando há a participação de estrangeiros. Então, se você tem um colaborador estrangeiro que ele esteja cadastrado lá, aí vai precisar de uma autorização antes. Bom, um termo que gera muita discussão sobre isso, né, que também diz respeito a essa legislação, é o encaminhamento de material biológico para o exterior, que pode ser feito de duas formas, envio e remessa. Para a gente, em português, isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Eu posso encaminhar um material, eu vou dizer, vou remeter isso para o exterior, vou enviar isso aqui para o exterior. É até difícil dizer, olha, são duas palavras que para a gente podem ser tratadas como sinônimos, mas pensando na lei, não são sinônimos. Então, a remessa, tá, é aquele encaminhamento de material biológico para o exterior que tem uma finalidade de acesso. Alguém vai estudar aquele material de alguma forma no exterior. A diferença é que a responsabilidade sobre a amostra é transferida para quem recebe. Isso tem implicações graves, tá? Eu vou comentar sobre isso logo mais. Para fazer a remessa, antes de fazer aquilo, eu tenho que fazer uma assinatura de um termo de transferência de material, os famosos MTAs. Então, é um documento assinado pelo representante legal da instituição e por quem recebe no exterior, como pessoa física ou jurídica. Eu assino esses documentos pela UFP no momento. Tá? E tem que cadastrar lá a informação de quem envia, de quem recebe, da amostra, do que aquilo vai ser feito. Tudo isso vai estar nos documentos que acompanham o material. E junto com aquilo, a gente vai mandar uma série de documentos. É até engraçado, eu vou mandar uma remessa de material para o exterior, o peso de papel que acompanha as minhas caixinhas, ela normalmente é maior do que o material que eu envio. Aí eu pago mais pelo papel do que pela amostra de material biológico que eu estou encaminhando. Porque vai cópias do TTM e eu coloco dentro e fora da caixa por segurança, da guia de remessa da coleção, autorizando aquela saída do material e o comprovante de cadastro no CISGEM também. Então, tenho que cadastrar a remessa, ele emite um comprovante, eu imprimo aqui o anexo, e o anexo dentro e fora do pacote por garantia. O que é o termo de transferência de material de fato, né? O famoso TTM? É um documento que formaliza essa transferência de responsabilidade sobre o material. Então, os TTMs, eles têm que prever que aquilo, por exemplo, vai ser interpretado de acordo com as leis brasileiras. O que chama a atenção, por exemplo, eu tive um TTM assinado com a Universidade de Wisconsin-Madison nos Estados Unidos, que os donos da universidade se recusavam a assinar o documento porque eles não queriam que aquilo fosse ser feito, que tivesse explícito que aquilo vai ser feito de acordo com a lei brasileira. Então, se tivesse algum problema, que fosse discutido nos Estados Unidos. Só que eu falei para ele, olha, a gente não vai assinar esse documento porque essa é uma cláusula obrigatória da legislação. Se vocês quiserem que eu receber o material, tem que assinar nesses termos. Eles acabaram aceitando. E a instituição destinatária de patrimônio genético, né, quem recebe o material, não será considerada provedora do material.
Qual que é a diferença disso? Imagine que você manda uma amostra, né, de uma planta para fazer uma extração de alguma coisa e fazer um teste do uso daquela substância, né, para alguma aplicação, gerar patentes, explorar comercialmente aquilo. Se quem está fazendo aquilo no exterior fosse considerado o provedor, o lucro disso ficaria com ele, com quem está fazendo aquilo no exterior. Mas aquilo é patrimônio genético brasileiro. Então, a responsabilidade foi transferida, mas não a origem do patrimônio. Ele não é considerado provedor para fins do protocolo de Nagoya ou do CISGEN. Então, isso tem implicação financeira. Isso deve ter cláusulas sobre como que vai ser feito o acesso, né, a conhecimento tradicional associado, se for o caso, né, e autorizar ou vedar o repasse da amostra. Então, eu estou mandando o material para a Universidade de Wisconsin-Madison, eu digo no documento se aquele material pode ser repassado por eles para alguém ou não. E se aquilo foi como remessa, para que eles repassem, também tem que ter um TTM entre o UFP e a outra universidade, porque é a UFP que está cedendo o seu patrimônio, né, para outra instituição. E o envio, o que tem de diferente, né? Aqui depende principalmente sobre a finalidade. Então, também é um encaminhamento de material biológico para o exterior, né, de patrimônio genético, tá? E normalmente é feito para prestação de serviço. Então, eu vou mandar essa minha amostra, né, desse peptídeo que eu isolei aqui no Brasil para ser aplicado para fazer um teste, um experimento fora, um serviço, tá? Então, esse serviço, né, ele tem que deixar claro que aquilo vai ser feito, que tem uma contrapartida, é monetário ou não, pagamento ou não, né, então é um tanto diferente. Então, pode ser, por exemplo, um teste ou uma técnica especializada que eu não tenho como fazer aqui no Brasil, né? E isso pode ser executado por uma instituição que seja parceira ou contratada. E essa contratação não precisa ser financeira, tá? Pode ser eu tenho um colaborador no exterior, ele vai fazer uma parte do experimento lá, então a nossa contrapartida é acadêmica, ele é coautor dos meus estudos. Isso vai ter que estar claro no documento que a contrapartida é dessa forma. E, né, claro, essa contrapartida pode ser só a coautoria, tá? Já repetindo o que estava antes. Então tá, um envio, por exemplo, de material para sequenciamento genético, algo que quem é da biodiversidade faz com muita frequência, quem é da agrária está fazendo também com muita frequência recentemente, né? Não é obrigatório fazer um instrumento jurídico para isso, que é o documento que acompanha envios. Existe uma resolução que, esse caso especificamente, para sequenciamento, é uma exceção. Porque eu vou dizer no documento que comprova essa parceria, que olha, você está recebendo essa amostra de material genético para sequenciar, depois de sequenciar o material vai ser destruído. Então percebam que é para sequenciar. Eu vou contratar a Macrogen lá na Coreia para eles sequenciarem o material genético e mandarem as sequências. Eu vou analisar no Brasil. Se a Macrogen for fazer a análise do material, a parte de bioinformática, aí não é mais sequenciamento. Então aí deixa de entrar por essa exceção. Você está contratando para mais alguma coisa. Então precisa de um instrumento jurídico também. Então, em casos de envios, o que você pode fazer com o material, né, quem está lá fora pode fazer com o material, tem várias restrições. Então não pode repassar para outras pessoas, não pode utilizar para qualquer outra finalidade. Então, se você contratou a Macrogen para sequenciar, eles não podem analisar, eles têm que fazer o sequenciamento. E não podem explorar economicamente aquilo, porque o patrimônio genético ele continua sendo do Brasil. Você não transfere os direitos, né, de provedor do patrimônio genético. E o envio também requer documentação. Então, aqui fica, qual que eu faço? Né? Qual que é o mais fácil de fazer? Envio também depende de documentação entre as instituições, assim como nas remessas, por exemplo. Então, vamos colocar de lado a lado e pesar qual que a gente vai fazer. Por exemplo, o envio, eu não preciso fazer um cadastro prévio, mas para fazer a remessa eu preciso. Eu tenho que cadastrar a remessa no CISGEN, eu imprimo aquele comprovante, aquele vai junto com o pacote. Então, por enquanto, 1-0 para o envio. Mas o envio não tem transferência, né, de responsabilidade sobre aquilo ali. Enquanto a remessa eu transfiro a responsabilidade. Aqui eu já fico, então, qual que é a implicação disso? Imagine agora que os pesquisadores brasileiros que isolaram a cepa Omicron aqui no Brasil vão enviar essa cepa para fazer algum estudo fora, na África do Sul, por exemplo.
Se alguém no meio do caminho abre esse pacote, tem um surto de coronavírus com essa cepa brasileira e aquilo foi feito como envio, a responsabilidade é de quem enviou o material. Se eu faço um encaminhamento do mesma amostra como uma remessa, a responsabilidade é de quem está recebendo, porque eu transferi a responsabilidade sobre o material. Então tem uma implicação seríssima, né, sobre essa decisão de fazer como envio ou como remessa. Claro que eu falei um exemplo absurdo de ter um surto de alguém abrir inadvertidamente aquele pacote que claramente vai estar explícito que é material infecto-contaminante. O envio depende de um instrumento jurídico, então tem que assinar um documento, né? Eu posso assinar um instrumento jurídico, né, para envios, e a remessa eu necessariamente no momento tenho que assinar os termos de transferência de material. Então, em termos de número de papel, é a mesma coisa. No envio, explicitamente a amostra tem que ser devolvida ou destruída depois de fazer aquele serviço. Tá? Na remessa, não. Se eu vou fazer uma doação de material para o exterior, eu faço aquilo como remessa, deixo claro, isso é doação. Então o material não precisa voltar para o Brasil. E com envio, não tenho comprovante disso, porque já que eu não tenho que fazer isso previamente no Sisgem, eu não tenho comprovante pelo sistema. Para a remessa, não, eu tenho um comprovante lá no sistema de que isso foi feito. Então, só para deixar claro, eu como representante legal da UF, porque que quando me perguntam o que eu faço, eu envio a remessa, eu vou sempre dizer, faço uma remessa. O termo de transferência de material é um documento que ele tem validade de 10 anos. Então, o que a gente já assinou pela UFP, qualquer pessoa da UFP pode enviar para as mesmas instituições ou pessoas utilizando o mesmo documento. Envio toda vez vai ser um documento novo. Então, e ainda tem a questão da transferência de material, ainda tem a de responsabilidade, ainda tem a questão da comprovação do que você está fazendo. Então, eu sempre vou sugerir, faça a remessa. Ainda assim, tem gente que prefere não fazer remessa e faz envio. Não tem problema nenhum. Cada um escolhe como quer fazer, tendo ideia, né, tendo ciência das consequências disso. Também como isso, teve uma discussão sobre, tá, mas se eu só enviar, né, a informação? Eu tenho meu banco de dados, vou enviar meu banco de dados para uma pessoa no exterior. O banco de dados é patrimônio genético brasileiro. Ele não é o patrimônio, mas ele tem informação sobre o patrimônio. Então, houve uma orientação técnica para dizer que se não tem volume e peso, é só informação digital, aquilo não se configura como envio ou como remessa. Então, se você mandou o banco de dados por e-mail, você não tem que se preocupar, aquilo não é envio e nem remessa para precisar dessa mesma burocracia. Tem que ter volume ou peso. Tá, e se a gente deixar de cumprir alguma coisa, né? E aí vem os problemas de por que temos que nos preocupar com isso, né? São muitas as consequências. Tá? Então, vai de advertência, de multa, de apreensão, de suspensão e, né, o que mais chama a atenção, as multas são muito altas e vocês podem ver pelo tanto de zeros nesse slide. Tá? Então, não pensem que a gente pode continuar fazendo pesquisa no Brasil da mesma forma como a gente fazia 6, 7 anos atrás. As coisas mudaram. Por mais que aqui na UFP, pelo menos, eu não tenha conhecimento de alguém que foi multado ou a universidade que foi multada por alguma coisa, há universidades no Brasil que já receberam multas muito altas por causa de problemas. Que tipo de problemas, por exemplo? Explorar economicamente alguma coisa, né? Produto acabado, material reprodutivo, sem notificar. Lembra, a notificação é antes da exploração econômica. Remeter a amostra do patrimônio genético sem cadastrar, né? Ou diferente do que foi cadastrado. Se aquilo for apreendido, é multa. Divulgar resultado parcial em meio científico de comunicação sem cadastro prévio. É a minha maior briga aqui na universidade. A gente está tendo agora o CIUFP, né, e no CIUFP não foi exigido o comprovante do Sisgem como manda edital. Isso é um problema. Tá? A gente está fazendo em desacordo com a legislação. Não pode. Acessar conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético sem obter o consentimento prévio informado. Né? Você vai ferir tanto as resoluções sobre comitês de ética quanto a do Sisgem. Deixar de indicar a origem do conhecimento tradicional associado. Por exemplo, eu sei que tem uma comunidade aí que usa gordura de jiboia como antibiótico. Aí eu não vou me preocupar em procurar qual é essa comunidade. Eu não indico aquele conhecimento tradicional dizendo que ele é de origem identificada. Eu coloco não identificado, porque é mais fácil para preencher no sistema. Só que se eu procurar no Google, eu acho rapidamente qual que é a comunidade que faz isso, ou alguma comunidade que faz isso. Então você está inserindo, prestando informação falsa no sistema.
ou deixar de se regularizar no prazo estabelecido, né? Eu vou falar sobre regularização logo mais. E o Sisbio, né? De maneira muito rápida, o Sisbio ele trata da parte inicial de tudo isso. Aqui a gente estava falando de publicação, de patente, de exploração econômica. Mas se você vai fazer coleta de material biológico, tá? De captura ou marcação de animal, né? Eu trabalho com o peixe-boi aqui, eu vou marcar o peixe-boi para acompanhar, fazer comportamento desses bichos, depende de autorização do Sisbio. Manutenção temporária, eu vou capturar aqui essas mucuras para pegar as fezes da mucura e saber se tem leishmania ali. Nem sei se dá para fazer isso com leishmania, dá para fazer com vários outros parasitas, mas foi um exemplo qualquer. Então, vou manter aquele bicho por algum tempo. Isso precisa de autorização do Sisbio para transportar o material biológico. Então, perceba, se eu vou para campo, capturo o animal, eu tenho que dizer, quero capturar. Se eu vou sacrificar aquele animal, eu tenho que dizer, vou coletar aquele animal. E se eu vou transportar aquele material de campo para o laboratório, eu tenho que dizer também, eu vou transportar esse material. Se eu deixo de inserir alguma das três coisas, eu estou fazendo alguma coisa irregular. Para receber ou enviar material biológico posterior, e aqui já tem um monte de pormenores nesse caso, né, e a realização de pesquisas em unidade de conservação ou em cavernas. Tá? Então, vou coletar no Parque Nacional de Ubajara, aqui no Ceará. Se eu quiser acessar as cavernas, eu tenho que dizer que eu quero acessar as cavernas, além de dizer que eu quero estar dentro do parque. Mas as cavernas estão dentro do parque, sim, mas a legislação trata isso de formas diferentes. Então, só para deixar claro, e um pequeno spoiler do que eu vou falar ao final, quando o protocolo de Nagoya trata de acesso, ele está dizendo exclusivamente de coleta de material biológico. E é exatamente por isso que a gente tem algumas implicações do que aconteceu, né, com a ratificação do protocolo de Nagoya no ano passado. Eu vou falar sobre isso ao final dessa, acho que logo mais. Então, no Sisbio, gente, é relativamente simples de usar o sistema, ele é meio que intuitivo, basta você ir acessando todos os menus, faz o cadastro, vai acessando todos os menus e vai preenchendo aquilo ali. Então, gera uma autorização como essa, que diz lá o que você pode, onde, quando e como. Aqui, por exemplo, está dizendo, essa era uma autorização minha, está aqui, eu vou coletar nesse parque nacional, na zona rural desse município, eu posso capturar aracnídeos e posso coletar até 30 indivíduos por espécie por localidade, é o que está dizendo nessa autorização. Para quem tem título de doutor, né, pode pedir licença permanente para coleta de material zoológico. Então, eu tenho licença permanente para coletar aracnídeos, que quer dizer que quando meus alunos vão para campo, eu registro uma expedição de coleta com o nome deles. Eu nem preciso acompanhá-los. Eles podem ser um deles pode ser responsável pela expedição. Isso está tudo vinculado à minha licença permanente. Aqui, estava até comentando agora, né, sobre o registro de expedição, então é emitido um documento sobre esse que acompanha. Esse aqui foi um registro, por acaso está aqui o nome do titular, mas eu não era o responsável por essa expedição, era uma outra pessoa que eu escondi o nome aqui. Então tá, como cumprir a lei? Né? Agora, de maneira mais detalhada. Se você está fazendo pesquisa e desenvolvimento tecnológico com patrimônio genético brasileiro, você tem que fazer cadastro de acesso. Quando, lembra, lá antes de publicar, por exemplo, de divulgar resultados. No cadastro de acesso, a gente tem que indicar a fonte do material. Só que aí vem as pegadinhas. Se é material in situ, lembrem, isso não lhe desobriga a ter autorização do Sisbio para coletar o material. E depois que você registra isso, tem um comprovante que é emitido automaticamente pelo sistema, o comprovante do cadastro de acesso. Se eu vou fazer agora uma remessa do material, eu tenho que ter assinado um TTM, vou cadastrar a remessa no Sisgem e aquilo emite um comprovante. O que eu tenho feito nos meus trabalhos que eu publico que são mais simples? Eu já registro no sistema, por mais que eu não tenha prazo para fazer isso, como eu vou deixar claro mais na frente, e coloco nos agradecimentos o número do cadastro no Sisgem. Eu estou diminuindo a minha dor de cabeça no futuro. Tá? Menos coisa pendente para o futuro. E é uma remessa, então esses 3 documentos vão acompanhar, como eu falei antes. Isso tudo está dentro desse fluxograma de o que a gente vai anexar ao pacote com o material que eu vou enviar. Se é um envio, então tem que fazer o cadastro do envio da mesma forma, também tem que assinar um documento, tem um instrumento jurídico com as cláusulas daquele envio, e esse instrumento jurídico acompanha o pacote.
Agora, se eu envio para sequenciamento, e aqui só para sequenciamento, eu tenho que fazer também o cadastro de envio, mas não preciso do instrumento jurídico, eu preciso apenas de alguma coisa que eu esteja comunicando a quem está recebendo o material o que é para ser feito. É muito mais simples, tá? Mas lembre, é exclusivamente sequenciamento, sem haver aquela outra análise, por exemplo, de bioinformática. Bom, eu vi que meu tempo já acabou aqui, vou acelerar um pouquinho. Se eu vou fazer, por exemplo, acesso ao conhecimento tradicional associado, mesma coisa, pesquisa dos seres humanos tem que ter aprovação de comitê de ética, ter o consentimento prévio informado e seguir o mesmo fluxo de patrimônio genético. Tá? Se é produto acabado, tem que ter a notificação antes da exploração econômica e aquilo gera um comprovante, que você está regularizado. Se aí, depois disso, é que pode ser feita a exploração econômica, assinar os acordos de repartição de benefícios, caso aquilo já esteja com retorno financeiro, e aí sim os protocolos de repartição de benefícios. Tá, mas de maneira muito resumida, o que é que a gente tem que fazer hoje, pensando nesse sistema? Por exemplo, qual foi a data do acesso ao patrimônio genético? Tá? Se foi antes de novembro de 2015, a primeira pergunta, está dentro do escopo da lei? Então, lembra dos nossos organismos-alvos. Então, se o objetivo era patentear ou explorar economicamente alguma coisa, então eu estou dentro do escopo da lei. Então, eu tinha que me regularizar de acordo com os termos da medida provisória. Esse prazo já acabou. Então, quem deixou de se regularizar lá em 2015 não tem mais prazo para fazer isso. Só torça para não cair em alguma malha fina. Para quem não se enquadrava na medida provisória, não tem que fazer nada. É o meu caso. Tudo que eu fiz até novembro de 2015 não é preocupação minha. Agora, se o acesso foi depois de 17 de 11 de 2015, aí eu tenho que cadastrar os acessos no Sisgem. Tá? E aí vale para todos, né? Lembre das perguntinhas no final. Se vai publicar aquilo, então tem que cadastrar aquilo no Sisgem. Então, se eu pretendo publicar, patentear, explorar comercialmente, enviar alguma remessa, tudo isso tem que ser cadastrado no Sisgem. A questão é quando. E aí a gente vem para aqueles casos que são exceções. Mais de 100 registros, banco de dados, ou o tipo da pesquisa de ecologia, taxonomia sistemática. Nesses casos, o quando é 1 ano após a liberação do Sisgem 2. Mas eu não trabalho com isso, eu estou isolando um peptídeo aqui de um anfíbio, eu quero testar a ação desse peptídeo, seu prazo começou. Você não tem não tem mais prazo extra para fazer o uso do Sisgem e cadastrar os acessos. Então, antes de fazer divulgação científica daquilo ali, você tem que cadastrar o acesso obrigatoriamente. E qual que é o impacto, então, da ratificação do protocolo de Nagoya sobre tudo isso? E aqui talvez seja a coisa mais diferente da apresentação de hoje, em relação às outras. Por exemplo, se eu vou acessar o patrimônio genético de material brasileiro, como é o caso desses organismos que eu estava usando como modelos, para cumprir o protocolo de Nagoya, o que eu tenho que fazer é apenas ter licença do Sisbio. Tá? Porque para o protocolo de Nagoya, o que é chamado de acesso é a coleta, a aquisição, isolamento do material. O que é diferente do que pede a lei de biodiversidade. O que a lei de biodiversidade diz é que eu tenho que fazer isso no Sisgem, porque pela lei de biodiversidade, acesso é igual a utilização. Então já percebam, o fato do Brasil ter aprovado a lei de biodiversidade em 2015 e ter ratificado o protocolo de Nagoya agora, gera uma contradição jurídica, porque o protocolo que foi ratificado determina que acesso é uma coisa e a lei determina que acesso é outra coisa. Então, a gente deve esperar a mudança na lei nos próximos anos para que as duas coisas tratem do mesmo assunto. Só que isso cria um paradoxo temporal. Aqui uma expressão minha, porque, percebam, o acesso, no termos do protocolo de Nagoya, a coleta, ela ocorre uma vez. Eu vou coletar aquela amostra de escorpiões, vou extrair os peptídeos e vou fazer um monte de pesquisas com aquilo. Então, a coleta vai ser feita uma vez. Mas eu posso passar décadas pesquisando aquele mesmo peptídeo. Então, o uso pode ser feito por décadas. Eu estudei material de 1800 durante o meu doutorado. Na época que ninguém, obviamente, nem falava de legislação, nem tínhamos Constituição. Mas o uso foi feito agora. Então, aquele bicho de 1800 que eu examinei, eu estou acessando o patrimônio genético agora, nos termos da nossa lei de biodiversidade. Então, eu tenho que cadastrar o acesso, mesmo que eu esteja usando um bicho de 1800. Então, é um paradoxo
né, que a gente vai ter. Ah, mas a lei não retroage. Mas o problema é que a nossa lei trata acesso igual ao uso e não distingue essas coisas como é distinguida pelo Protocolo de Nagoya. E se for material genético de outros países? Né? A lei de biodiversidade, ela trata do material genético brasileiro, patrimônio genético brasileiro e o conhecimento tradicional associado àquilo. Pelo Protocolo de Nagoya, vamos usar exemplo essa planta aqui, a Kalanchoe pinnata, uma planta conhecida como saião. Aqui em casa eu tenho essa planta e uso ela como cicatrizante. Então, essa é uma planta originária de Madagascar. O que quer dizer que se eu vou fazer alguma pesquisa, desenvolvimento tecnológico, patente, exploração econômica com aquilo, pelos termos do Protocolo de Nagoya, eu tenho que ter uma autorização, né, para a coleta dessa amostra. E isso segue a legislação de Madagascar, se essa for uma planta endêmica de Madagascar. Qual que é a legislação de Madagascar? Não sei, mas faz obrigação da minha pesquisa para cumprir o protocolo que foi ratificado pelo governo brasileiro, eu tenho que seguir a legislação de Madagascar. E pela lei de biodiversidade, o que a gente tem que fazer? Não sei. A lei ela tem esse vazio. Não existe nada na legislação brasileira atualmente que diga como a gente deve, né, tratar sobre o patrimônio genético de outros países que a gente utiliza no Brasil. Esse é um vazio na nossa legislação que ele ainda não foi suprido, né, desde a promulgação do Protocolo de Nagoya, da ratificação do Protocolo de Nagoya no ano passado. Tá, mas agora eu vou usar a quitosana. Eu compro quitosana da Sigma Aldrich. Né? Quitosana é uma modificação de quitina, normalmente extraído de camarões. Eles fazem uma reação e produzem quitosana, que tem um monte de aplicações para quem trabalha com biotecnologia. Ah, não tenho que me preocupar com isso. Eu comprei da Sigma Aldrich um camarão, a Sigma produz aquilo lá na Alemanha, eu estou completamente isento da legislação, certo? Não. É produto da biodiversidade de algum lugar. Então, você tem que se adequar à legislação de algum lugar. Por exemplo, eu estou dizendo que a Sigma é da Alemanha, nem tenho certeza disso, mas a Alemanha é signatária do Protocolo de Nagoya e ratificou o protocolo. O que quer dizer que qualquer pesquisa feita lá segue o que a gente determina aqui e lá. Então, a questão é, de onde é o camarão? Esse camarão é nativo de onde? Porque ele é patrimônio genético daquele lugar. Exceto as espécies que são consideradas domesticadas, e aí esse camarão pode se enquadrar nessa exceção, e aí eu não me enquadraria na legislação. E com o que diz respeito ao cisgem, de novo, se não for uma espécie brasileira, se for uma espécie brasileira, é o que o cisgem pede. Se não for, a gente não tem legislação sobre isso. Então, para quem se enquadra nesse caso, né, se a quitosana for extraída de uma espécie que não é domesticada, sabe que você está no pior cenário, no pior momento possível, que simplesmente a gente nem sabe como que o Brasil vai legislar sobre isso ainda. Então você tem que esperar os próximos capítulos da nossa caótica confusão brasileira. Pois bem, e o que a UFP tem feito sobre isso? Né? Bem rápido também. A gente criou uma comissão de biodiversidade em 2018, eu presido essa comissão já há algum tempo, né, e também sou representante legal para fins do CISGEM. A gente criou uma página, então, felizmente, eu coloquei nessa página tudo que tinha na página do CGEM, porque na mudança do .gov.br eu nem consigo mais achar as coisas nas páginas novas. Por acaso, tudo está duplicado na nossa página. Então, lá tem um monte de informações, então tem uma cartilha do CISGEM que a gente fez, então, essa é uma cartilha meio assim, você está preenchendo ela aqui, você clica uma caixinha dessa, está perguntando qual a finalidade do acesso, aí pesquisa. E o CISGEM, você seleciona alguma coisa, ele atualiza dali para baixo. Então, essa cartilha, ela foi escrita assim, se você clicar aqui, acontece isso. Se você clicar lá, acontece aquilo. Então, é um passo a passo para quem vai preencher alguma coisa no sistema. Nós também disponibilizamos informações sobre envios e remessas com todos os documentos que estão lá, explicando o que é cada um, a legislação pertinente sobre aquilo. Né, como, por exemplo, o modelo do TTM, de acordo com como manda na legislação, já em português e em inglês, e basicamente o que a pessoa tem que alterar é o que está aqui marcado em vermelho e amarelo. Sobre remessas, né, como fazer a remessa, um passo a passo, pegue esse documento, envie para não sei quem, assine isso, imprima aquilo, assine acolá, anexe isso. Tá? A mesma coisa para envio, também uma série de procedimentos. Se é só para sequenciamento, também está explícito lá o que a legislação sobre aquilo e o que fazer, o passo a passo também. Assim como
etiquetas para caixas, né? Quem não está acostumado a fazer envio de material biológico, não está acostumado a encaixotar isso. Então está lá o modelo da etiqueta, o que tem que acompanhar o pacote, né? Isso tudo a gente deixou disponibilizado na nossa página. Da mesma forma, a gente listou os TTMs que foram assinados. Aqui é uma coisa que chama a atenção. 8 TTMs assinados pela UFP. A UFP tem, acho que 1.600, 1.800 docentes. Isso aqui é um número, peço perdão pela palavra, mas é ridículo a UFP só ter 8 TTMs assinados até hoje. E aqui uma coisa importante, tá? Que eu vou perder um pouco de tempo para explicar, mas é importante. Como que a gente está preocupado, por exemplo, com o que acontece nos editais de iniciação científica da UFP? Se a divulgação no edital de iniciação científica ela é acesso a patrimônio genético, tem que haver o cadastro de acesso antes da divulgação do resultado. Então, acontece que pode ter aquelas exceções, aquele 0,01% que precisa de autorização. Então, no momento da submissão da proposta, todo mundo tem que anexar esse documento. Mas, por exemplo, eu vou fazer agora uma pesquisa que objetiva, né, uma patente. Em área jurisdicional brasileira, águas continentais? Não. Então, no momento da submissão, eu venho aqui, olha, marco não, assino, envio, acabou. No momento da apresentação dos resultados, aí eu vou ter que dizer que ele foi desenvolvido de acordo com a lei. Porque agora sim, você tem que cadastrar o acesso. A questão é, a minha pesquisa na área de ecologia, de sistemática, de taxonomia, mais de 100 registros, em sílico, eu tenho prazo para fazer aquilo? Não. Então eu vou marcar aqui, ó, foi desenvolvido de acordo, né, e não apresenta prazo porque ela se adequa a uma dessas resoluções. Marco, assino e envio. Quem não está nessas exceções vai ter que marcar aqui, ó, possui acesso e botar o número do cadastro de acesso. Então a ideia é que para o edital seja o mais simples possível. Quem não tem que se preocupar, marca que não tem, acabou. Mas a gente precisa ter essa autodeclaração. Vou mostrar os problemas dessa implementação, que é a expectativa, né? Então, qual que é a expectativa da gente com isso, né? Então, a gente faz envio de material biológico posterior? Sim. Disponibilizamos toda a documentação, os TTMs são disponibilizados, o modelo de tudo, o fluxograma está tudo lá. Ótimo. Participa do edital de iniciação científica, a gente tem um documento que ele não é complexo de ser preenchido, tem que ser enviado na submissão para as raras exceções e para todo mundo no relatório final. A realidade é diferente. A gente tem apenas 8 TTMs firmados pela UFP desde 2018. Apenas 8 remessas cadastradas. Eu duvido que numa universidade de mais de 1.000 docentes, apenas 8 não, porque esses TTMs são todos assinados por mim e outro colega que divide sala comigo. Eu duvido que apenas nós dois tenhamos colaboradores no exterior que façam encaminhamento de material biológico posterior. O que quer dizer que está extremamente subdimensionado. Participa dos editais de iniciação científica, a gente tem um elevado número de cadastros no momento da submissão da proposta, quando a maioria não tinha que fazer nada. No momento da véspera do CIUFP, como a gente está agora, acho que esse ano foram 4 cadastros de acesso. Deve ter centenas de trabalhos apresentados e deve ter dezenas que deveriam ter cadastrado o acesso. Então, como ações futuras, né, a gente precisa fazer consultas sobre encaminhamento, a gente tem que saber o que os nossos pesquisadores estão fazendo. Então, eu preciso saber quem faz, eu fiz um modelo de formulário, a universidade nunca encaminhou isso é uma confusão que eu tenho com a UFP aqui. O que as pessoas estão fazendo, eu preciso saber para que eu possa ajudar as pessoas e saber exatamente o que cada um faz e onde cada um se insere, senão a gente na Comissão de Biodiversidade não tem como ajudar os nossos docentes. O cruzamento das informações. Esse anexo aqui, ele é ótimo, ele é simples. Porém, eu não consigo tirar informações disso aqui. Isso é um anexo que vai no sistema e eu não tenho acesso. Né? Então, tem, olha só, 1.118 cadastros de acesso de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado no CISGEM. A UFRJ tem menos de 1.000 e eles têm um grupo muito forte que fazem eventos enormes a cada 6 meses. Eles têm 800 cadastros de acesso. Então, a gente tem muita gente cadastrando coisas. Que seria ótimo se eu soubesse quando que aquilo ocorreu e o que tem ali. Mas o que acontece? A maioria dos nossos cadastros são assim. A barra azul é o número de... os números são hipotéticos, tá? A barra azul representa que ela foi cadastrado, aliás, que cadastrou quando precisava, mas a maioria dos nossos cadastros, pelo momento que eu recebo a notificação, ocorreram quando ninguém tinha que fazer nada. E o pior,
o contrário também acontece. Eu não recebo notificações de cadastro de acesso quando as pessoas deveriam fazer os cadastros, o que mostra que a gente está trabalhando quando não precisa e deixando de trabalhar quando deveria. A gente tem feito palestras desse tipo, né? Eu já apresentei um monte, tem várias delas disponibilizadas no YouTube. Se procurar pelo meu nome, por biodiversidade, vai achar algumas. Exatamente, algumas mais longas, mais curtas e com focos diferentes dessa, tá? E, bom, por fim, a gente chega a desafios, entraves e oportunidades, e aqui eu aproveito que a UFDPA está nesse processo de emancipação da UFP, e o recado que eu deixo, né, o professor Daniel e aos demais gestores e colegas da universidade, é que vocês estão no momento perfeito, porque vocês estão construindo os instrumentos normativos da universidade de vocês. Então, esse é o momento de pensar em como criar soluções e não brigar com problemas como a UFP tem vivido. Tá? Então, aproveitem esse momento que está todo mundo mobilizado para a emancipação da universidade e tratem isso de maneira séria, porque a legislação ela não vai ser revogada. Tá? Pelo contrário, o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya no ano passado, ela vai ser modificada, mas isso vai continuar. Então, por exemplo, isso, os dilemas, os gargalos e as pendências que a gente tem que ser vistos por vocês como oportunidades. Por exemplo, o que foi registrado nos cadastros de acesso? O CISGEM não gera relatório, por lá a gente não consegue retirar nada. Tá? O SIGA-A, que é onde a gente registra as coisas de iniciação científica, também não. Então a gente tem que pensar em alguma forma que eu consiga ter bancos de dados que sejam acessíveis e informativos. Eu preciso saber o que os pesquisadores da universidade estão fazendo. Se eu não souber, a gente pode ser multado sem nem ser informado que alguém estava fazendo algo inadequadamente. Devemos ter uma abordagem mais ativa, né? Daí isso gera uma pergunta imediata. A gente tem pessoal para uma abordagem mais ativa? Eu tenho gente na UFP capaz de entrar em contato com cada departamento, com cada centro, com quem faz pesquisa na universidade e perguntar para cada um o que cada um está fazendo? Não. E esse é um dos nossos problemas. Falta gente para fazer as coisas. Talvez na universidade como a UFDPA, que ainda é menor do que o que vai sobrar da UFP depois do desmembramento, talvez vocês consigam fazer isso com mais facilidade. Devemos tomar medidas punitivas? Aqui eu deixo para cada um pensar em como cada universidade tem que decidir as suas coisas. A UFMG recebeu multas, a Unicamp recebeu multas, certamente nenhum gestor quer receber multa por seus funcionários estarem fazendo ações inadequadas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, aqui eu encerro minha palestra, peço desculpa o atraso, eu havia cortado essa apresentação um monte, mas ainda ficou muito longa. Então, agradeço ao professor Daniel, em nome da organização do CEPEX, né, e a todos vocês que estão assistindo aqui. Então, se tiverem dúvidas, ficarei feliz em poder resolvê-los, ou tentar resolvê-los se for possível. Muito obrigado. Professor Leonardo, excelente palestra, muitas informações, hein? Eu tenho certeza que, além de esclarecer muitas delas, eu tenho certeza que o pessoal também surgiu muitas outras, né? Houve uma motivação aí para outros questionamentos. Eu mesmo tenho alguns aqui, posteriormente eu vou entrar em contato pessoal com você para que a gente possa... Vou contar com a sua colaboração aqui para nos ajudar aqui dentro da UFDPAR e em vários aspectos aí, vários gargalos apresentados por você, que nós temos ainda uma oportunidade, né, de minimizarmos isso aí no futuro e, se não, até termos um contexto muito mais positivo nesse aspecto. Eu tinha comentado com o pessoal, né, que nós abriríamos aqui para perguntas, e eu já vi que nós temos algumas aqui no chat. Eu vou ler uma aqui, professor Leonardo, que a Maria do Carmo Vieira, obrigado, Maria do Carmo, pela sua colocação. A Maria do Carmo, ela faz o seguinte questionamento, professor. Professor Leonardo, por favor, poderia esclarecer novamente, no caso do envio, existe um documento padrão ou devemos redigir a nossa maneira? Pelo que entendi, se for remessa, posso gerar o documento no SINGEM. Muito obrigado. Essa é a colocação aqui da Maria do Carmo, professor. Se puder esclarecer para nós. Claro, Daniel, primeiro, estou à disposição, estou à disposição para ajudar vocês, quem estiver assistindo, quando tiverem dúvidas, obrigado, né, sobre esse assunto. Maria do Carmo, as duas coisas, tá? A gente, para quem faz envio de material, é necessário ter um instrumento de envio, assim como a gente chama esse documento. Você pode redigir da forma que você quiser. A legislação diz pontos que são obrigatórios de estarem nesse documento.
O que a gente fez pela UF foi disponibilizar um modelo, que se você preencher o formulário, você vai necessariamente fornecer as informações que são obrigatórias. Preciso usar aquele modelo? Não. Eu, como representante legal, preciso assinar aquele documento? Não. Você mesmo pode assinar. Só um detalhe, tá? Em caso de remessa, o documento não é gerado pelo sistema. Existe um modelo que é padrão, tá? E a gente disponibiliza ele já com as informações da UF para a pessoa editar e usá-lo. Há um comprovante que é emitido pelo sistema, tá? Mas você vai ter que inserir as informações lá no sistema também e anexar o documento, o TTM, e o comprovante do sistema. Tá? São as duas coisas. A gente percebe, como o professor Leonardo muito bem colocou no início, né, que o assunto ele não é trivial, é um assunto extremamente complexo, né, até com as lacunas na legislação, né, professor? E o Henrique Costa, já agradecendo aqui pelo seu comentário, Henrique, está colocando aqui, professor Leonardo fazendo mais para auxiliar os pesquisadores do próprio governo, que criou inúmeras regras e nos deixou à deriva, como se, né, ele colocou entre aspas, se vira aí, né? E de fato, eu acredito que essa sensação que o Henrique coloca aqui, muitos colegas nossos, aí, professores, estudantes de pós-graduação e de graduação, também tiveram essa sensação, né? Porque essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conhecer mais sobre a legislação, né, é uma oportunidade que nem sempre nós temos dentro do âmbito da universidade, mas nós temos uma lei que rege tudo isso, né, professor? Então, há uma preocupação no sentido da gestão da universidade para que promova, para que se torne cada vez mais essas informações públicas, e não só públicas, mas que venha trazer a efetividade da operação na pesquisa, né? Eu acho que, como o senhor mesmo trouxe aí, né, o número de TTMs aí, que é muito baixo, por exemplo, na UFPI, né? Então, mostra, né, as fragilidades que nós temos como instituição. Então, por exemplo, essa oportunidade que nós temos aqui, com esses seus esclarecimentos, vem para que nós possamos refletir, né, amadurecer e pensarmos numa UFDPAR aí mais blindada, né, nesses aspectos aí, para que a gente siga todas essas legislações da maneira mais correta possível. Isso, Daniel, é importante. Eu vi que, conversando com o professor Guzzi daí recentemente, eu vi que vocês da UFDPAR já estão tratando de maneira diferente as coleções. Isso é um passo extremamente importante, né, coisa que a UFP ainda não faz. Então, acho que vocês estão num cenário ótimo, num período de implantação de universidade, com muita gente nova e que quer fazer as coisas começarem da maneira melhor possível. Isso é sensacional. Henrique, agradeço o seu comentário. Henrique é um amigo lá da UFMG, contemporâneo de doutorado comigo, e foi com ele que eu falei que a universidade estava pedindo o cadastro de acesso para submissão de proposta de iniciação científica. Eu falei, gente, a universidade não tem que obrigar isso, eu não tenho que cadastrar antes de iniciar a pesquisa. A lei não pede isso, por que a universidade vai pedir? Então, a gente às vezes precisa brigar com as nossas próprias instituições se quem está lá à frente estiver simplesmente ignorando. Então, por medo, eu vou pedir mais do que precisa. Não, gente, a gente já tem muita burocracia para enfrentar no Brasil. Eu não preciso criar mais burocracia desnecessariamente, pelo contrário, a gente tem que desburocratizar as coisas. Então, a gente teve uma briga lá com a universidade dele por isso. Maravilha. Eu estou vendo aqui uma pergunta do William Paredes também. Ele coloca aqui: o que acontece com o acesso ao material genético vindo de países latino-americanos que não estejam dentro do protocolo de Nagoya? Williams, ótima pergunta. E aqui eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um projeto em colaboração com o governo alemão, né, que tem gente de, acho que 10 países, sei lá, uma coisa assim. E antes da submissão do protocolo, o DAAD, que é o equivalente ao CNPq deles, pediu um documento do governo brasileiro dizendo, afirmando se o projeto que a gente estava mandando seguia o equivalente ao protocolo de Nagoya, de como era em cada país. Então, teoricamente, como o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya, o que tem que acontecer com pesquisas no Brasil que usem material do exterior são coisas análogas a isso. Então, a gente teria que dizer
né, que a gente está cumprindo a legislação daquele país. O que eu disse na época que eu submeti não foi eu que submeti, eu sou colaborador desse projeto, mas o que eu anexei lá? Dizendo que pela legislação do CISGEM, eu não preciso de nada antes de iniciar o projeto. Então, a gente não tinha que fazer nada. E tudo bem, é isso que tem que acontecer. Então, é a mesma coisa, não importa se o país é da América Latina, pode ser de qualquer país do mundo, tem 130 países no mundo que ratificaram o protocolo de Nagoya. Então, o que vai acontecer, se a legislação brasileira, quando mudar, seguir o que manda o protocolo de Nagoya de fato, é que a gente vai ter que anexar documento dos países que cederam o patrimônio genético, dizendo se estamos ou não de acordo com aquilo, com a legislação deles, tá? Ótimo esclarecimento aí, professor Leonardo. Tem uma outra pergunta, está identificado aqui como peixes da Caatinga, não a identificação pessoal. No caso da licença permanente, você falou que era preciso ser doutor, mas tem que estar vinculado a uma instituição pública como professor, certo? Ou um pós-doc, por exemplo, não pode, ou poderia? Obrigado, pessoal, pela pergunta. Acompanho muito o trabalho de vocês com peixes aqui pelo Nordeste. Eu acho que tem que ter vínculo, sim, tá? Não é só ter a titulação, tem que ter o vínculo com a universidade também. Né? Agora, de cabeça, me falha a memória, mas tá tudo na instrução normativa, acho que 154 do ICMBio. E tem que ter o vínculo institucional e a titulação também. A questão é que a gente só com a graduação a gente consegue emitir licença. Isso, Telton, obrigado. A gente pode pedir licenças do CISBio, né? Então, eu tenho pedido para os meus alunos, inclusive os que já colaram grau, já têm CRBio antes, quando entram no mestrado, para que eles peçam as licenças para os projetos dele, para que comecem a se acostumar com a burocracia brasileira e não deixem tudo para a gente orientador também. Né? Mas eles não podem ter a licença permanente, tanto pela falta da titulação quanto pela ausência do vínculo, mas pedir licença, né, a gente pode. Muitas perguntas interessantes, né? Temos mais uma aqui do Vitor Dil. A lei, como posta, claramente gera situações insolúveis, como a multiplicidade de informações repetidas. Aí ele pergunta: você vê a possibilidade de uma anistia generalizada? Oi, Vitor. Cara, isso foi questionado ao CEGEM assim que o sistema foi implementado. Né? E aí, a questão era que, o que eu acho que aconteceu, assim, acho mesmo. A medida provisória, ela obrigava quem trabalhava na área de desenvolvimento tecnológico e bioprospecção a pedir uma autorização antes de fazer os acessos. Então, igual o comitê de ética pede para fazer antes de iniciar qualquer pesquisa. Muita gente estava irregular. Para ter ideia, a quantidade de gente era tão irregular que muitas universidades, especialmente as maiores do Sudeste, pediram prorrogação de prazo, e essa prorrogação foi de anos. A UFMG acho que ainda hoje tem prazo para regularizar a situação, tão grande que era o passivo, né, de regularização nos termos da medida provisória. E aí, o problema é que essas regularizações, elas muitas vezes resultaram em patente, que resultaram em exploração econômica, que envolve dinheiro. E o que envolve dinheiro ninguém anistia. Né? E aí, qual que é o problema? A gente que é da biodiversidade, né, eu sei que você é da zoologia também, a gente é meio que carregado porque quem está ganhando dinheiro e não se regularizava nos termos da legislação daquela época. Então, a anistia teria que envolver a todos. Como eles não quiseram, né, anistiar quem ganhou dinheiro com essas coisas, não anistiaram ninguém. O problema é que eu vejo, por exemplo, para grandes instituições e pesquisadores mais velhos que formaram um monte de mestres e doutores, alguns que inclusive desistiram da carreira acadêmica, quem vai ter que cadastrar isso? Porque a gente vai ter que cadastrar retroativamente em 2015, a gente da biodiversidade, entre aspas, estricto sensu. Mas e seus alunos que abandonaram e muitas vezes o orientador não tem os dados? Como que a gente vai fazer isso? Vai ser um trabalho do inferno fazer isso. Né? Então, o que a academia esperava era a anistia generalizada. Foi pedido formalmente ao CEGEM, tá? Isso foi apreciado em uma das reuniões do CEGEM e eles negaram a anistia. Então, o meu imaginar é que a negativa foi porque a anistia teria que ser para todos, inclusive para aqueles que ganharam dinheiro e não repartiram os benefícios como mandava desde a Rio 92. Então, a gente se lascou junto. É isso mesmo, professor. O pessoal está parabenizando muito a palestra, viu, professor, aqui no chat. Eu também gostaria de parabenizar, muitas informações riquíssimas aí.
Volto novamente a agradecê-lo, né? E também pedir aqui que eu vou contar com o seu apoio aqui, vou conversar posteriormente contigo para podermos alinhar aí, que você possa colaborar conosco aqui em alguns pontos importantes na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação aqui da UFDPAR, professor. Muitíssimo obrigado, viu, professor Leonardo? Pessoal que está presente também, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Caso alguém não tenha preenchido ainda a lista de presença, o formulário do Google Forms, por favor, faça para que nós possamos ter os dados para a emissão dos certificados. Então, por favor, professor Leonardo, quiser fazer a fala para encerramento. Agradeço mais uma vez ao convite, né? Estou à disposição de vocês e da UFDPAR, dos colegas que estão assistindo também. No que eu puder ajudá-los, estou à disposição. E muito obrigado a todos pela presença. Então, muito obrigado, professor Leonardo. Pessoal, muito obrigado. Desejo aí a todos um bom dia, né? Uma ótima tarde. Continuamos com mais algumas palestras à tarde, tá? Então, por favor, acesse a nossa programação lá. Espero os ver mais tarde. Um grande abraço a todos, pessoal. Bom dia, até mais. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado.